Olá, vamos aprender agora uma coisa muito importante em ciência da computação, que são os algoritmos de ordenação. Na vida real, há inúmeras situações em que a gente quer colocar coisas em ordem. Por exemplo, se eu tenho uma lista de livros, é muito provável, numa biblioteca, é muito provável que eu vou querer colocar esses livros em ordem, por exemplo, ordem alfabética do sobrenome do autor. Ou se eu tenho uma lista de músicas MP3, eu vou querer colocar eles em ordem, por exemplo, do título das músicas. Ou se eu tenho uma tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, eu vou querer ordenar os times de acordo com o número de pontos ganhos, de forma que quem tem mais pontos ganhos fica lá no topo da lista e quem tem menos, quem está na lanterninha, fica lá embaixo, tá? Então, todo momento em computação a gente vai estar querendo colocar coisas em ordem e existem diferentes algoritmos que a gente pode usar para colocar coisas em ordem. Alguns algoritmos são mais simples, são mais fáceis de entender, outros são mais complicados, sofisticados e difíceis de entender. Alguns algoritmos são mais eficientes e outros são menos eficientes. Vamos começar vendo um algoritmo bem simples e depois a gente vai ver alguns outros, tá? Então, o primeiro que eu gostaria de mostrar é o algoritmo da seleção direta, porque eu acredito que é um dos algoritmos mais fáceis de entender. Como funciona esse algoritmo da seleção direta? É o seguinte, vamos supor que você tem uma lista completa, vamos supor que tem números, por exemplo, nessa lista e a gente quer colocar em ordem crescente. Então, o que a gente faz? A cada passo desse algoritmo, a gente busca pelo menor elemento do pedaço ainda não ordenado dessa lista e coloca esse menor elemento lá no comecinho desse pedaço, tá? Então, em particular, no primeiro passo do algoritmo, a gente percorre a lista inteira procurando quem é o menor elemento de todos e daí coloca esse menor elemento na posição inicial da lista, na primeira posição da lista. E quem estava na posição inicial a gente troca e coloca lá no lugar onde estava aquele outro, né? Ao terminar de fazer isso, a lista já está até a primeira posição ordenada, porque o menor elemento de todos está lá na primeira posição e é onde ele tem que estar, se a gente vai ordenar em ordem crescente, né? E daí só faltam ordenar n-1 elementos, supondo que a lista tem n elementos. E daí a gente vai para o segundo passo. No segundo passo, a gente olha só para esses n-1 buscando qual é o menor elemento desses. O menor desse vai ser o segundo menor elemento da lista, então a gente coloca ele lá na segunda posição da lista, trocando de lugar com quem estava lá em segundo, né? Daí, a partir daí, já tem dois elementos ordenados e n-2 desordenados. E daí a gente repete isso. No terceiro passo, a gente vai buscar, então, nesses n-2, quem é esse terceiro menor elemento da lista e coloca ele na terceira posição da lista. E daí já temos 3 ordenados e n-3 fora de ordem, e a gente vai repetindo isso até terminar a lista. Quando a gente chegar lá na última posição, pronto, todos os elementos já vão estar em ordem crescente, tá? Para ilustrar isso de uma forma engraçada, eu achei na internet um vídeo bem engraçado aqui feito pela Universidade de Sapientia, na Romênia, junto com Târgu Mureș, Cătălin Zoltan e Tot Laszlo. Como que é esse vídeo aqui que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de dança e colocaram para dançar música cigana, que é típica lá da Romênia, e eles têm aqui 10 dançarinos numerados de 0 a 9, e a gente quer ordenar esse vetor, essa lista chamada A, que tem as posições desde a posição 0 até a posição 9. E daí ele está rodando aqui o Selection Sort, né, o algoritmo da seleção direta. Então, o que está acontecendo? Ele está fazendo esse primeiro passo buscando qual é o menor elemento de todos, né? E ele vai comparando 1 a 1. Então, agora está comparando o 0 com o 1, tá? Agora está comparando o 0 com o 8, que está aqui na posição A3. Agora vai comparar o 0 com o 7. Então, ele vai percorrendo isso até o final. Quando ele chegar, né, no final dessa primeira passada, ele vai perceber que o 0 é o menor elemento de todos e, portanto, ele vai colocar o 0 nessa posição A de 0, né? Eu vou adiantar porque ninguém tem paciência para ver isso, né? Aliás, imagina a paciência dos dançarinos para produzir esse vídeo, né? Aqui está comparando o 0 com 9 e agora comparando ali o 0 com 6, ele vai descobrir então que o 0 é o menor de todos e daí o 0 vai lá para a posição A de 0, né? Vai lá, 0. Ele tem que fazer uma festinha, uma dancinha antes, né? Mas daí ele vai para a posição A de 0. Então agora só falta ordenar da posição A de 1 até A de 9. Então, a mocinha do 3 agora vai percorrer todos os outros e vai descobrir quem é o menor. Ó, ela comparou 3 com 1.
O 1 é menor, então agora é o 1 que está sendo comparado com os demais, né? E o 1 vai até o final agora, né? Eu não vou ter paciência de assistir tudo isso, então vamos pular aqui bem para frente, né? Ó, aqui a gente já tem ordenado 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Todo o comecinho do vetor está ordenado e assim por diante até o final do vídeo lá. No final do vídeo está todo mundo ordenado, eles até fazem uma dancinha para comemorar que está todo mundo ordenado, né? Haja paciência para fazer um vídeo desses. Mas então vamos agora ver um pouco de código Python, como que a gente implementaria essa seleção direta em código Python. E eu já implementei aqui antes de gravar esse vídeo, eu fiz uma implementação que eu acho que está funcionando, a gente vai fazer um teste para ver se está funcionando. Então como é que funciona aqui? Ó? Eu fiz uma classe chamada ordenador e dentro dessa classe tem um método chamado seleção direta. E recebe como parâmetro uma lista aqui. Esse self aqui, você sabe, é o próprio interpretador que vai alimentar o self com uma referência para o objeto do tipo ordenador, mas então a gente só precisa se preocupar com a lista, né? Então, primeira coisa, eu vou ter essa variável fim aqui, onde eu guardo o comprimento da lista, e eu vou usar ela para saber até onde que eu tenho que ordenar os elementos, que é até o fim da lista, tá? Então eu começo fazendo um for, esse é o for que vai fazer os passos principais do algoritmo, né? Aqueles passos que eu mostrei naquele slide. Então, e vai ter uma variável i que vai indicar em qual passo que eu estou. Então, quando e a gente está vendo, eu tenho o range de fim, vai de 0 até fim menos 1. Então, quando o i vale 0, ele vai procurar, né, nessa iteração completa, vai percorrer todos os elementos para descobrir o menor de todos e daí vai guardar na posição 0 ali, né? Depois, quando o i vale 1, ele vai procurar pelo segundo menor elemento e vai guardar na segunda posição do vetor, que é a posição 1, né? Lembra que o vetor começa na posição 0. E assim por diante. Tá? Então, como é que funciona? Vamos ver dentro aqui do for o que está acontecendo dentro desse for mais interno, tá? Então, inicialmente, a gente supõe que o menor elemento que a gente já viu é o iésimo, que está na posição i. Então, a gente guarda ali que a posição do mínimo, essa variável vai guardar o índice onde eu encontrei o menor elemento, começa com o i. Daí, eu faço um outro for, que é para percorrer desde a posição seguinte ao i até o final da lista. Então, por isso eu faço esse for aqui, j vai da posição i mais 1, que são os elementos que a gente vai verificar se são menores que aqueles que estão na posição i ou não, até o fim da lista. E a gente faz o seguinte, se o elemento que está na posição j aqui é menor do que o elemento que está na posição do mínimo, daí quer dizer que o elemento que está na posição do mínimo não é mais o mínimo, o j passa a ser o mínimo. Então eu faço posição do mínimo, recebe j, tá? Então, ao fazer esse for aqui completo até o final do vetor, eu achei agora quem deve entrar lá na posição i da minha lista, que é o iésimo menor elemento do meu vetor, tá? E daí o que eu faço? Eu simplesmente coloco esse menor elemento encontrado no início da sublista. E para isso, o que eu faço? Eu troco de lugar os elementos nas posições i e posição do mínimo, tá? Se fossem outras linguagens de programação, para trocar dois elementos de lugar, trocar o valor de duas variáveis, eu precisaria guardar numa variável temporária e fazer 3 operações de atribuição. Em Python é mais simples, numa única linha eu consigo fazer isso, né? Lembra que em Python a gente pode, se eu fizer a,b recebe b,a, se eu fizer algo desse tipo, daí o que ele vai fazer é trocar o valor que estava no A vai para o B, o valor que estava no B vai para o A. Então é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou trocando o elemento da posição I e da posição do mínimo, eu estou trocando eles de lugar, né? Porque aqui, ó, o que está na posição do mínimo vai para o I e o que está no lista de I vai para a lista de posição do mínimo. Então eu estou trocando esses de lugar, tá? Então, fazendo isso, a gente tem um algoritmo da seleção direta. Será que esse algoritmo está funcionando mesmo? Vamos ver, eu vou mandar executar aqui. Salvar, que eu fiz uma pequena modificação, e agora a gente vai fazer um teste. Para fazer um teste, primeiro deixa eu criar uma lista aqui com os elementos quaisquer ali, numa ordem qualquer também, tá? Então, pronto, criei essa lista aqui, totalmente fora de lugar, né? Então a lista está aqui, os elementos dessa lista. Agora, vamos chamar esse método seleção direta. Então, primeiro eu vou criar uma instância dessa classe ordenador, vou chamar de
ó, recebe ordenador. Então aqui ele cria uma nova instância dessa classe e o passa a ser um objeto do tipo ordenador, então eu posso chamar o seleção direta nesse objeto e ó, ele já está dizendo que eu tenho que passar uma lista como parâmetro, eu vou passar aqui a lista que a gente criou ali. Né? Então, pronto, executou rapidinho e agora eu vou pedir para ver qual o conteúdo da lista. O conteúdo da lista, ó, está em ordem crescente, né? Menos 10, 3, 8, 10, 17, 32, 200. Então, pelo menos nesse caso aqui, o nosso algoritmo de ordenação funcionou bem. Então eu deixo de exercício para vocês agora experimentar executar esse algoritmo com vetores bem grandes, com umas listas bem grandes. Então cria um programinha que gera uma lista de 1.000, 2.000, 3.000 elementos. Pode ser elementos aleatórios ou pode ser numa ordem seguindo alguma regra que você define, e daí chama o seleção direta para ver se a seleção direta está funcionando. Tá? Em particular, seria interessante ter um método também que, dado uma lista, diz se a lista está em ordem crescente ou não, para você conseguir automatizar esse teste. Então, por hoje é só.